Bom dia, boa tarde, boa noite para você que chega nesse podcast maravilhoso, o podcast do Saudabilize, aonde por aqui estamos estudando saúde. Estamos lendo esse livro incrível. Eu tô achando esse livro incrível, né? Agora ele vai começar a falar de receita. Será que ele vai passar umas técnicas de preparo, né? De alimentação crua pra gente? Estou super curiosa. Adorei o que ele falou no último capítulo sobre a terapia. Já conheci esse projeto hoje, na verdade, esse livro é bem antigo, né? Esse livro é de 2006, parece que ele falou, 20 anos atrás. Então, de 20 anos para cá, a terapia cresceu bastante, mudou bastante. Vou até pesquisar um pouco sobre como está hoje para poder trazer ali nos conteúdos do Saudabilize para vocês. Isso porque essa leitura é parte desse projeto, né? Do projeto maior, do projeto Saudabilize, que é para elas que eu produzo conteúdo, que é para elas que eu produzo receita, para essas pessoas. Para elas que eu crio aulas, que eu crio aulões, para essas mulheres que eu trabalho, que eu faço acontecer através de técnicas de culinária, de dicas de como facilitar o dia a dia. É que eu vou pesquisar receitas para trazer umas receitas novas, para trazer umas receitas diferentes para o Saudabilize. Eu adoro. Adoro esse trabalho que eu faço, é maravilhoso esse trabalho que a gente faz juntas enquanto comunidade, mas que eu faço também enquanto chefe de cozinha aqui. Tem o respaldo da nossa nutricionista que está o tempo inteiro nos acompanhando, respondendo, tirando as dúvidas das saudabilindas, né? Todo mundo coloca ali suas perguntas e a nutricionista responde as nossas dúvidas, muito maravilhosa, com muita calma, muita paciência e muito amor, né? E então, assim, muito incrível fazer parte disso, ser isso, né? Fazer parte de tudo isso. E tenho muito orgulho do Saudabilize, do que ele é enquanto projeto, de todas as mulheres que estão junto com a gente nessa caminhada. É muito lindo ver tudo isso acontecer, esse site de assinatura, que era como um site de assinatura e que se tornou, né, uma comunidade incrível que não para de crescer, está crescendo cada dia mais, cada vez mais mulheres nessa busca por alimentação saudável, por saúde, chegam por aqui. E a gente está lendo esse livro exatamente por isso, porque a gente quer filtrar as informações, a gente não quer acreditar em qualquer vídeo de internet, a gente quer entender como o nosso corpo funciona, por que que funciona, e aí a gente então está nessa busca, estudando através de livros, lemos o outro livro, é, Comer para Não Envelhecer, e estamos lendo esse agora, do Lugar de Médico na Cozinha, do Dr. Alberto Peribanês Gonçalves, um médico extremamente sensível, uma leitura extremamente agradável, né? Então vamos lá. Lixo amigo. O lixo que se produz em uma cozinha viva é sempre abundante, e orgânico também. Casca de sementes e frutas, bagaço de sucos, restos de terra das bandejas, sobras que geram um grande volume toda semana. Mas os porteiros do prédio em que eu morava desconheciam esse lixo, pois eu o guardava em recipientes plásticos vedados. Todos os fins de semana retirava meu lixo do prédio sem que ninguém percebesse e despejava em composteiras na horta do sítio, para que novamente se transformasse, graças aos mesmos organismos do solo, em terra viva. Eu mesmo ainda não havia percebido esse mistério da culinária viva. Um dia tive de procurar um objeto que foi jogado no lixo, enfiei os braços na composteira situada dentro da horta Dona Inês. Não achei o objeto, mas senti nas mãos o calor da vida, os 40 graus. Aquele enorme ventre gestava a terra, que em 9 meses estava pronta para ser usada nos canteiros da horta e da roça, de onde vinham os alimentos que servimos à mesa. O ciclo da energia e da matéria estava completo dentro e fora das minhas mãos. Antes eu estava um pouco ansioso, mas aquele momento inesquecível apoderou-se de mim, trazendo-me uma profunda serenidade. As mãos já não reviravam o composto, mas o acariciavam. Esqueci o que buscava naquele momento e gostei do que encontrei. O retorno ao ventre da mãe, que todos nós gerou, vertebrados ou não, e que um dia irá nos receber com o mesmo amor. Pergunto aos leitores: algum dia passou pela cabeça de vocês que o lixo pode ser um grande amigo? Algo que lembre nossa mãe? Algo que se pareça com a vida? Lógico que não. O conceito de lixo que temos é algo fétido, repugnante, contaminado, cheio de baratas e ratos, com latas e vidros cortantes. Os lixeiros, então, são heróis que vencem o medo e carregam esses sacos escuros com cheiro de podridão para lugares em que os abutres disputam com crianças os dejetos contaminados de nosso cotidiano. O lixo custa caro para os cofres do governo, quanto deveria ser fonte de riqueza.
O lixo polui a natureza, porém deveria voltar para ela. Mais uma vez tive que admitir que somos aquilo que comemos, até mesmo na hora de jogar fora o que sobrou dos nossos repastos. Ah, sim. Lembram-se do objeto perdido? Era uma bailarina de louça da minha filha. Foi encontrada meses depois entre os pés de alface, adubando o canteiro. Cozimento e bactérias. Quando cozinhamos os alimentos, elevamos sua temperatura a mais de 100 graus. Para comê-los, no entanto, devemos aguardar que a temperatura caia para 40 graus para não queimarmos a boca ou a língua. A única vantagem desse método seria o da suposta esterilização do alimento, mas se quisermos comer alimentos que foram autoclavados pelo cozimento, devemos fazê-lo no exato momento em que chegam aos mencionados 40 graus. O alimento cozido é composto de matéria desvitalizada, perde os nutrientes vitais e os nutracêuticos. Enzimas, biomoduladores e antioxidantes são destruídos pelo fogo. Resta a suposta esterilidade. Daí tem um gráfico aqui que mostra o quanto que as milhões de bactérias quando ele está cozido e quando ele está cru. Então, aumento do número de bactérias em alimentos crus e cozidos ao longo do tempo. Então, que em 2 horas o número de bactérias se multiplica para 1.000 milhões no cozido. E no cru, em 5 horas, ele ainda se mantém ali entre 100 milhões de bactérias. As bactérias boas ou más são seres extremamente laboriosos, que trabalham sem parar sobre a matéria desvitalizada. Ao cabo de 1 hora, replicam-se aos milhões, instalando colônias e produzindo toxinas. As cubas de um restaurante self-service ou os potes térmicos da dieta hospitalar são ótimas estufas, e o alimento desvitalizado é um excelente meio de cultura para o crescimento bacteriano. A contagem bacteriana, após algumas dezenas de minutos, pode atingir valores astronômicos. Ver na tabela abaixo. Já em um prato amornado, as bactérias presentes no ambiente não encontram matéria desvitalizada para degradar. Os tecidos vegetais são picotados ou ralados, mas estão repletos de fitonutrientes e de agentes antioxidantes. Estão vivos. As sementes que utilizamos podem germinar mesmo após o amornamento. Com isso, o crescimento bacteriano é mínimo. Obviamente, o calor do amornamento atiça as bactérias presentes, mas a contagem bacteriana será significativamente inferior ao equivalente cozido. Também não se deve comer pratos amornados horas após o seu preparo, pois já haverá produtos de fermentação enzimática e proliferação bacteriana. Como a culinária crua não abre mão do alimento de origem orgânica, estaremos ingerindo bactérias homeostáticas do solo em estado ativado, probiótica com amor, amornada. Quantidade de micro-organismos patogênicos por tipo de alimento. Daí ele tem assim, ó, mel, 5 milhões por xícara, leite, o mel, leite, 5 milhões por xícara, a manteiga, 7 milhões por xícara, os ovos, 37 milhões por ovo, o queijo, 100 milhões por porção, sorvete, 225 milhões por porção, carne vermelha, frango e peixe, 336 milhões por porção, prato contemporâneo, 750 bilhões a 1 bilhão de bactérias por prato. Prato vegano, sem ovos ou sem leite, 500 por prato. 500 por prato. Não é nada de milhão. A maior parte dos preconceitos, dogmas, tabus e superstições enraizadas na classe média em relação à contaminação bacteriana alimentar refere-se aos inofensivos vegetais crus. Os valores acima mostram que a contaminação bacteriana mais pesada vem dos alimentos de origem animal ou altamente glicêmicos, mesmo que sejam cozidos. As perigosíssimas Shigella, Salmonella, Escherichia coli, H5 enterohemorrágica e as Escherichia enteroinvasivas são derivadas de alimentos de origem animal, como ovos, laticínios e carnes. Conforme exposto, após o cozimento, as bactérias iniciarão a decomposição dos tecidos e o crescimento se dará de forma exponencial. Mas o pânico da contaminação bacteriana foi estendido de forma irracional para as frutas e verduras que, com simples lavagem mecânica e algumas gotas de hipoclorito, tornam-se isentas de bactérias patogênicas. O que a tabela acima também mostra é que somos desafiados todos os dias e em todas as refeições por uma gigantesca massa de bactérias patogênicas. Só não morremos de infecção porque gozamos de um fantástico sistema de defesa gastrointestinal. Mas isso tem um custo. Lembremos-nos da leucocitose digestiva, mencionada no início desse livro,
Desafiamos diariamente nossas economias e demanda-se, de forma também diária, um gasto energético com a imunidade. Nosso sistema imunológico deve ser exercitado diariamente por bactérias benéficas e não extenuado por bactérias hostis. É muito comum na prática médica que os médicos digam imediatamente aos seus pacientes quando da vigência de enfermidades crônicas ou agudas: não comam nada cru. Estão privando-os de alimentos preciosos e até salvadores. Negam a seus pacientes os nutracêuticos que evitam a oxidação, as vitaminas, as enzimas, os biomoduladores mineralizados que são capazes de realizar verdadeiros milagres, rendendo-se ao plano das poderosas multinacionais. Preferem prescrever antibióticos, vitaminas, antioxidantes e minerais em cápsulas, comprimidos, manipulações e injeções que podem até ser estéreis, mas são e sempre serão estranhos e nocivos para o corpo. Capítulo 6. O pão da vida. Segredos da padaria viva. Com todo o exposto, onde fica aquela tradição padeira do Ocidente? Aquela que, só de pensar, me enche de saudade da minha mãe, tão exímia na arte da culinária de forno. Onde ficam os pães, os bolos, os cookies, as pizzas, que nos dias mais frios enchem de aromas e aquecem toda a casa? Minha avó Baby preparava uma torta de maçã austríaca, Apfelstrudel, acordava às 5 da manhã e preparava a massa, o recheio artesanalmente. Às 7 da manhã a gente saía da cama e comia aquele manjar dos deuses ainda quentinho. Detalhe, ela fazia sempre no dia de aniversário de cada um dos netos. Como éramos 4, garantíamos que pelo menos 4 tortas por ano. Um dia ela se foi, mas as tortas continuaram pelas mãos de Dona Inês. Aí chegou a vez dela, mas a receita original continua pelas mãos da minha irmã, Viviana. Eu mesmo fiz essa receita várias vezes, só que agora eu consegui criar uma nova forma de manter essa relíquia de família, a torta de maçã do Matusalém. Meu grande desejo é ensiná-las aos meus bisnetos. A receita está no fim desse livro. O forno que doura, o pão dos vivos está no céu e acorda o morador de nosso imenso país todos os dias, o sol. O astro-rei, que com seus raios fúlgidos faz surgir os minúsculos brotos e que todos os dias com a sua energia mansa desperta a planta para que cresça e se modifique. É o mesmo que doura o trigo que foi germinado na cozinha viva e que pela habilidade e criatividade do padeiro pode reencontrar-se com o sol depois de moído e transformado em massa. No sítio Nirvana tem um velho pé de mesa de ferro fundido, sob o qual deposito uma antiga vitrine de joias que compõe o desidratador perfeito para meus pães de trigo, pizzas de grano duro, cookies de aveia com passas e amendoim, granola, crackers de linhaça ou o que der na telha. Falando em telha, é bom ter algumas bem lavadas com escova. São assadeiras rápidas, em dia de sol forte, para fazer bolinhos e almôndegas no telhado do prédio, com a boa vontade do porteiro, ou na sacada do apartamento. Criatividade é o que não falta, mas faz sentido. Depois que você come um pão essênio, o pão vivo, não dá vontade de parar mais. E ainda assim, quando se come novamente o pão francês, é claro que existem alguns muito gostosos, nota-se a diferença. O pão vivo mantém a saciedade por horas, enquanto os pães de farinha branca, eles murcham logo depois da sua ingestão. Veja a seguir. O moinho manual, arrochado à bancada, mostra sinais de grande atividade. Aqui gosta-se de pão. Um punhado de grãos germinados, algumas maniveladas e pronto. Tenho o pão nosso de cada dia. Muitas vezes eu misturo a massa assim, feita ao azeite de oliva, algumas verduras e como crua mesmo. Na oficina tenho também um velho moinho de carne com motor elétrico potente que foi adaptado para moer grãos vivos e cumpre a tarefa com competência incrível. Eu acho até que o moedor gosta mais da sua nova função. O rendimento da moagem é excelente e meus convidados esbaldam-se com pães, pizzas, almôndegas e nhoques. Lá, acima do Equador, os americanos, que não têm o mesmo sol que a gente, esmeram-se em criatividade e fizeram um maravilhoso desidratador muito chique, com várias gavetas e temperaturas reguláveis. Enquanto ainda não temos esse modelo, vou me virando em dias de chuva. Comprei algumas janelas de vidro em uma demolição, lavei-as muito bem e elas são agora um excelente forno solar. Quando o sol irradia de cima para baixo, ou por aquecimento de baixo para cima, acendendo fogareiros a uma certa distância do vidro que o mantém aquecido com calor suportável pelas mãos.
A massa é espalhada diretamente sobre o vidro e os resultados são excelentes. Aí tem um desenho aqui da janela de vidro, com uso sol e coloco. Um ótimo desidratador pode ser feito com placas de vidro. Até o velho e obsoleto fogão, usado com a porta aberta e o fogo muito baixo, haja gás, é capaz de desidratar bem. Outra técnica com o fogão consistente em aquecê-lo bem e depois apagar a chama, deixando lá os cookies de aveia, crackers de linhaça que, na curta exposição ao calor, desidratam bem sem perder os nutracêuticos. Diferenças entre o pão francês e o pão vivo, o pão essênio. Aí ele traz aqui o pão francês, 100 gramas, versus o pão essênio. Então, o francês ele é assado e o essênio desidratado. O francês engorda e o outro delineia o corpo. O pão francês é ácido e o essênio é alcalino. O francês causa prisão de ventre e o essênio regula os intestinos. O francês é desprovido de enzimas e o essênio apresenta enzimas ativadas. Vitaminas presentes em traços no francês. E no essênio ele é riquíssimo em vitaminas do complexo B e em precursores da vitamina B12. O francês tradicional ele é feito com fermentação por fungos e aqui ele faz uma fermentação enzimática natural. Nutre por meia hora e nutre por 3 horas ou mais. O nutriente predominante do pão francês é o amido e os nutrientes aqui do pão essênio que ele traz são proteínas degradadas em aminoácidos, carboidratos simples e gorduras insaturadas de cadeia curta. E que no francês não tem DNA e no essênio tem DNA, contém DNA. E o francês ele é batizado com bromato de potássio, que continua sendo usado mesmo sendo proibido. E aí ele traz que no essênio ele é batizado com água, ar, sol e amor. Sais químicos é o que tem no francês e sais da terra é o que tem no pão essênio. E é intragável enquanto cru, provoca cólicas abdominais e se ele é cru é muito saboroso e muito fácil de digestão, o essênio, né? Os aditivos químicos permitidos pela vigilância sanitária estão listados a seguir, ele colocou. Daí a gente começa então com essa leitura. Não, vou deixar essa leitura para amanhã, porque agora ele vai começar a falar sobre todos os aditivos químicos permitidos pela vigilância sanitária. Então eu vou deixar essa leitura para a gente começar amanhã. Amanhã não, na verdade hoje é sexta-feira, então a gente começa na segunda. Beijo, até lá.